Olá, pensadores, sejam bem-vindos ao Compêndio de Filosofia. Eu sou o professor Alfredo Mello e nesta aula a gente vai falar sobre o pensamento sociológico de Emile Durkheim, ok? Dentro dessa perspectiva, a gente precisa verificar ah, toda, todo aquele momento, aquele contexto histórico em que viveu, né, o sociólogo, para só então a gente entrar nas minúcias da sua reflexão. Então, nesse cenário, a gente vai verificar a biografia, a princípio, muito resumidamente, a concepção de sociologia, o conceito de solidariedade, coesão e os dois tipos de consciência. Tá? Na sequência, a gente vai verificar essa divisão, né, do conceito de solidariedade, né? No caso, seria a mecânica e a orgânica, as regras do método sociológico, estados normais e patológicos, também são conceitos inerentes ao pensamento sociológico de Durkheim. E aí a gente, dentro da análise de um conceito basilar da teoria de Durkheim, né, que é fato social, a gente vai examinar um fato social específico para entender como funciona, né, a linha de raciocínio desse sociólogo. No caso, seria o conceito de suicídio, né? A gente vai tomar o suicídio aqui como um fato social. Então a gente vai verificar a tipologia do suicídio e no final, na conclusão, a gente vai verificar também qual é a solução oferecida por Durkheim. Ok? Então vamos lá. Então, David, no caso, como ele é francês, David Émile Durkheim nasceu em Épinay, França, em 1858 e morreu em Paris em novembro de 1917. Sua principal contribuição foi o método aplicado à sociologia, tendo deixado como legado uma série de estudos que se notabilizam pelo esforço de combinar pesquisa empírica e teórica. Tá? Então, dentro dessa proposta de Durkheim, né, se estabelece ali o método, né, de desenvolver um método específico, exclusivo, né, da ciência sociológica. Tá? Esse é o principal objetivo dele, né, e o principal legado também. Bom, então, primeiro vamos verificar o que é, né, qual é essa concepção de sociologia. Né? Aqui ele vai herdar o entendimento de Auguste Comte. Ele vai vai ter esse objetivo também de estabelecer a sociologia como ciência objetiva. Então, qual é o método e o objetivo fundamental da sociologia, segundo Durkheim? Ele se baseia em uma teoria do fato social. Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma sociologia objetiva e científica, conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o fato social. E aí ele vai insistir em delinear esse conceito de fato social. Ele deseja que a sociologia tivesse um objeto específico que a distinguisse das outras ciências, que pudesse ser observado e explicado assim como objeto das outras ciências. Portanto, o objeto da sociologia durkheimiana são os fatos sociais. Tá? Isso tem que ficar em mente. Bom, então, o que é esse fato social? Tá? Quais são as suas características? Dentro da perspectiva de Durkheim, ele vai dizer que o fato social, as suas principais características, são a coercitividade, tá? O entendimento de que o fato social, é exterior ao indivíduo, independe do indivíduo, e ele necessariamente teria que ser algo generalizante, tá? Ou pelo menos que abrangesse a maior parte da sociedade. Bom, então,
Primeiro ponto, a coerção, né? Exercem, né, o fato social exerce força sobre os indivíduos, levando-os a conformar-se às regras da sociedade em que vivem. São obrigados, independentemente de sua vontade e escolha. O grau de coerção de um fato social pode ser identificado pelas sanções sociais que ela provoca, ou as sanções podem ser legais e espontâneas. Perfeito? Então, legal por quê? Porque são as instituições sociais que estabelecem a educação, né, e a punição, né, para os indivíduos que não conseguem se adaptar, se adequar às regras daquela dada sociedade. Tá? Então, dentro né, seguindo as normas da instituição, ela vai estabelecer moralidade, né, e leis. Né? A lei, geralmente, a quebra de uma lei, né, o desrespeito a uma lei, gera uma penalidade. Tá? O desrespeito vamos dizer assim, as sanções morais, geralmente gera só um apontamento, né, uma exclusão, né, uma marginalização do indivíduo. Perfeito? Então, as sanções podem ser legais. Por quê? Porque remete à ideia de penalidade. E espontânea. Essa espontaneidade está vinculada à ideia de moralidade, né, de ética, e a quebra dessa moralidade, dessa ética, faz com que a sociedade, né, associada, né, respeitando aquilo que prescreve as instituições sociais, faz com que aquele indivíduo seja marginalizado, colocado à margem da sociedade. Então esse é o primeiro ponto. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês são as redes sociais. Né? Você adere, tem uma adesão a uma dada rede social, certo? E ali tem uma série de regras que você deve obedecer. Perfeito? Você é obrigado, né, a aderir, né? A aderir àquelas redes sociais, né? Pra fazer parte daquela comunidade. E ao mesmo tempo, você tem que obedecer, né? Seguir aquelas regras ali estabelecidas, né? A tal ponto de, se você quebrar aquelas regras, dependendo do caso, né, você responde criminalmente ou simplesmente é apontado como aquele indivíduo que não está articulado com a sociedade. Tá? Então você é obrigado por quê? É obrigado porque você tem que participar, né? Você fica fora de um monte, de uma série de assuntos, vamos dizer assim, e de modas, né, de tendências sociais. Você fica desatualizado e se porventura você quiser sair, né, é muito complicado. Tem que ter uma série, né? Você é sempre inclinado a permanecer naquela comunidade, salvo você quebre, estabeleça um distanciamento das regras, certo? A ponto de você ser excluído moralmente, né? Você vai se sentir inclinado a abandonar aquela comunidade. Portanto, esses fatos sociais, eles são exteriores ao indivíduo. O indivíduo ele é induzido a participar, ok? Ele é educado a participar daquela comunidade, daquela sociedade, certo? E essa participação, né, essa indução está fora da vontade do indivíduo, né? O indivíduo não tem escolha, ele simplesmente é jogado, né, por isso ou por aquilo, né, por as pessoas com que ele convive, né, as instituições que ele participa, a grande mídia, né, também induzem o indivíduo, né, de tal forma que ele acabe participando, né, daquela sociedade de modo coercitivo, né? Essa coerção é exterior ao indivíduo, não é uma questão de vontade do indivíduo, é uma vontade construída no indivíduo, melhor dizendo. Feito? Então existem, né, e atuam sobre os indivíduos independentemente de sua vontade ou adesão consciente. O indivíduo nem percebe que está sendo
direcionado a participar daquelas regras, né? Obedecer aquelas regras, tá? Independe de sua consciência particular, portanto. Em generalidade, né? Ele é geral, né? Devido ao fato de isso ser percebido em toda a sociedade, né? Todos os indivíduos, ou pelo menos a maioria deles, estão integrados àquele modo de viver, né? De participar da sociedade. Então veja, é social todo fato que é geral, isto é, que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles, tá? Então o fato social, nessa perspectiva, ele vai trazer a característica de atuação, né, do indivíduo que é percebido em vários outros indivíduos, né? Não existe só, não se pode falar de sociedade, né, que tem como maior característica o individualismo. Para Durkheim, isso é um contrassenso, certo? Para ele, a sociedade está acima do indivíduo, tá? Portanto, dentro dessa perspectiva da caracterização do fato social, ele é tomado como objeto fundamental do estudo da sociologia, tá? O seu método, o fato social deve ser examinado como coisa. Portanto, ele é uma análise, né? A sua análise deve ser desprovida de valores subjetivos, né? Eu vou analisar sempre aquilo que há de mais geral possível, né? Aquilo que for percebido na sociedade, né? As ações sociais que for percebido de modo generalizante é tomado como fato social. O fato social não deve ser explicado de maneira psicológica ou individual. Então aquelas patologias, né? Ou ações de determinados indivíduos que não é percebido, né, num conjunto mais abrangente, não pode ser tomado como fato social, tá? Outra característica é de que não há compreensão individual de problemas sociológicos, tá? Então, dentro dessa perspectiva, esse é aquilo que Durkheim vai delinear como fato social. O conhecimento sociológico é externo ao observador. O saber sociológico não depende de opiniões, tá? Então, ele vai seguir uma norma, né, uma metodologia, tá? Para fazer sociologia. O sociólogo deve analisar o fato social com objetividade. Perfeito? Ele tem que apontar aquele fato social como constituinte, né, daquele objeto de estudo que é a sociedade. A sociedade, não é a simples somatória dos indivíduos. Perfeito? Envolve muito mais do que isso, tá? Os indivíduos, eles são moldados pela sociedade, não a sociedade moldada pelos indivíduos. Já as instituições sociais, elas constituem o tipo principal de fato social. Exatamente são elas que promovem, né, esses mais variados fatos sociais. São coercitivas, como a gente viu, né, obrigam o indivíduo a participar, né, de tal forma que o indivíduo não aderindo será marginalizado. São coletivas, né, devido ao fato de ser sociais. Conservadoras, procura sempre manter o status quo, né, daquele modo operandi daquela sociedade. E impositiva, né, coercitiva, tá? Ela impõe ao indivíduo aquelas regras, né, sem direito de opinar sobre o assunto, tá? Então, para a gente delinear, né, deixar amarrado, né, o entendimento do que é um fato social, vamos tentar, a título de exemplo, né, resolver essa questão, né, da Universidade Fluminense. Então veja, a tirinha de Quino abaixo ilustra a concepção do fato social, segundo Durkheim. Então veja, você vê a primeira aqui, o primeiro quadro, um apontamento, né, uma fofoca. Essa fofoca logo se espalha, a Mafalda não compreende bem o que está ocorrendo, mas aqui no quarto quadrinho já deixa bem claro do que se trata, né? O garoto está pensando ali, a garota, na verdade,
quem foi que espalhou que eu não gosto dos Beatles, né? Aí, como esse quadrinho aqui é um quadrinho, né, uma charge antiga, né, remete à ideia de que os Beatles estavam no seu auge do sucesso, né, e todo adolescente, toda criança, todo indivíduo gostava da banda, teria que gostar da banda pelo menos. Então, quando um garoto fala que determinada pessoa não gosta dos Beatles, é considerado uma anomalia, né, uma anômala. Então ela é marginalizada. Veja que tem a comunidade da instituição cercando a garota e a garota isolada aqui ao centro. Perfeito? Isso é um fato social. Por quê? Porque se trata de uma discriminação a um indivíduo devido ao fato de ele não se adequar a aquilo que a sociedade como um todo considera adequado à participação, tá? Então veja aqui na sequência aqui as assertivas. Para o autor, é característica do fato social o quê? Aí a letra A diz o seguinte: ser geral e igual em todas as sociedades, certo? A gente vai ver que não. Por quê? Porque vai depender da instituição vigente, certo? A letra B, dá liberdade ao indivíduo em uma dada sociedade de praticar ações e atitudes ligadas ao seu senso crítico. Também não, por quê? Porque o fato social ele é coercitivo. Ele não dá liberdade ao indivíduo, ele coage o indivíduo, tá? A letra C, ser particular de cada indivíduo, sem interferência do grupo social no qual está inserido. Não, que a gente viu que o fato social ele é generalizante. Feito? Ele tem que abranger toda a sociedade. Então, o que é o fato social? O fato social é aquilo que você percebe, né, de ação, em termos de ação, de atitudes, certo? Por um grande grupo de indivíduos dentro de uma dada sociedade. Então, essa discriminação aqui que a garota está sofrendo, certo? É uma discriminação, é um fato social. Por quê? Porque um indivíduo não quer participar daquilo que a maioria da sociedade considera interessante, tá? Então, a resposta só pode ser a letra D. Exerce sobre o indivíduo uma coerção exterior, né? O indivíduo aqui, ele não escolheu ser discriminado, tá? Essa discriminação vem necessariamente, né, do fato social, estabelecida pelo fato social. Bom, dentro da perspectiva de Durkheim, a gente precisa também delinear o que ele entende por coesão, solidariedade, né, e os dois tipos de consciência. Bom, então, coesão social, o que é? É o grau de integração de cada sociedade, tá certo? Então, o que é essa integração? É aquela a sociedade bastante sólida, né? Uma sociedade muito estabelecida, né? Aquilo que você pode entender como não há ali naquela sociedade nenhuma ponta solta. Ela é a mais coesa possível, né? A mais amarrada possível, mais unida possível, tá? Então, coesão social é um grau de integração de cada sociedade, tá? Então veja, já a solidariedade para Durkheim é formada pelos laços que ligam os indivíduos, membros de uma sociedade, uns aos outros, formando a coesão social, tá certo? Então essa solidariedade é o modo como eu vou contribuir para aquela dada sociedade que eu participo, né? Esperando sempre uma contrapartida, né? Eu participo com determinada forma porque eu sei que vai ter um outro que vai contribuir de uma forma que eu não posso contribuir também, certo? Então, a solidariedade envolve aquela, vamos dizer assim, aquela cumplicidade social, né? Nós somos cúmplices, nós desenvolvemos cada um uma tarefa que estabelece, né, essa coesão social. Há dois tipos diferentes de solidariedade social. Esses tipos têm relações com o espaço ocupado na mentalidade dos membros da sociedade pela consciência coletiva e pela consciência individual.
certo? Então, dentro dessa perspectiva de solidariedade mecânica, ou melhor, de solidariedade social, se estabelece uma divisão percebida por Durkheim entre a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A mecânica, ela está muito mais próxima daquilo que ele observa na sociedade feudal, por exemplo, tá? A solidariedade é por semelhança. Então, aqui, né, um conceito que ele traz, que é a divisão do trabalho, que é muito importante para determinar esse grau de solidariedade. Ele vai dizer que a divisão do trabalho na sociedade feudal, por exemplo, ela é pouco acentuada, né, é pouco complexa, e, portanto, essa solidariedade mecânica ela está muito mais calcada na ideia de crença, né, de situação habitual e crença, do que na própria divisão social do trabalho. Tá? Então veja, na solidariedade mecânica, a característica das sociedades primitivas, né, em que existe pouca ou nenhuma divisão do trabalho. Na maior parte das vezes encontra-se apenas uma divisão sexual. Feito? Então veja, dentro daquela sociedade feudal, né, vamos pegar ali o camponês, ele sabe, né, ele acredita que, né, as instituições vigentes estabelecem as regras, né, de modo coercitivo, e diz o seguinte: os nobres são nobres porque têm sangue azul, certo? O clero tem o seu grau de importância porque são homens escolhidos por Deus para representá-los. E a sociedade dos camponeses, né, o feudo, são o que são devido ao fato de Deus querer que ele participe daquela forma, né, daquela sociedade, naquele viés. Então veja, então eu sou camponês porque Deus escolheu que eu participasse dessa faixa da sociedade, tá? Então eles aceitam tudo aquilo que é justo para a sua classe social sem contestar. Por quê? Porque Deus é que escolheu aquela situação, né? Não foram os homens. Então não há o que discutir, né? A justiça ali é estabelecida pela vontade de Deus. Então, quando ele acredita nessa perspectiva, eles aceitam e existe pouco conflito, vamos dizer assim, pouco conflitos sociais. A sociedade mecânica. Na solidariedade orgânica, é um pouco mais complexo. É uma solidariedade baseada no consenso, tá? Ou seja, numa aceitação, né? Eu tenho que convencer, né, através do, né, ainda que seja de modo coercitivo, mas de modo que o indivíduo, vamos dizer assim, não entenda bem como é que funciona, né? Mas alguns vão participar da sociedade sob determinada forma, aceitando as regras sem entender as regras, certo? Então essa é a principal característica da sociedade orgânica. É a solidariedade característica das sociedades avançadas, né? Aqui ele traz a característica da Europa industrializada do século XIX, que é o período em que, segundo o qual Durkheim vivenciou. Tais sociedades são marcadas por uma intensa divisão do trabalho social, que produz uma intensa especialização das funções, capaz de levar o indivíduo a vincular-se à coletividade, criando coesão e integração social, porque depende das partes que a compõem. Então, veja que a solidariedade aqui é mais acentuada, né, para um indivíduo mais esclarecido. Por quê? Porque parte do pressuposto de que cada indivíduo tem algo que contribuir para a sociedade. A sociedade, né, veja que essa sociedade, né, caracterizada pela solidariedade orgânica, ela é herdeira da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. A Revolução Francesa, né, pegou ali o poder do rei, né, e da igreja e
dividiu em instituições mais complexas, certo? E a sociedade e a Revolução Industrial estabeleceu uma divisão do trabalho mais acentuada, né, e uma produção mais dinamizada. Então, tudo isso influi, né, vamos dizer assim, no delinear dessa sociedade. Perfeito? Então, veja. Então, na solidariedade orgânica, o indivíduo ele vai participar dessa sociedade, não entendendo bem como, né, pelo menos deveria, mas a grande maioria não entende bem como funciona, devido à complexidade. E aí a concepção de justiça, né, de integração à sociedade e de justiça vai ser maculada. Por quê? Porque algumas pessoas não vão aceitar, né, o modo como, né, a sociedade retorna, né, aquilo que o indivíduo contribui para a sociedade. Então eu me esforço para contribuir para a sociedade e, em contrapartida, eu me sinto injustiçado pelo fato da retribuição não ser aquilo que eu espero. Então tenha-se a noção aí de privilégios. Eu percebo que gente que contribui menos são mais privilegiados, e eu que contribuo, né, num grau, né, muito maior daquele que tem determinado privilégio, não tenho, né, nem a aproximação daquele privilégio. Então aí já começa a vislumbrar, né, uma anomalia social, né, nessa sociedade orgânica, nessa solidariedade orgânica. Então, perceba, comparando duas sociedades, por exemplo, a feudal e a capitalista, né, a industrial, podemos perceber que a divisão do trabalho delineia uma maior ou menor coesão social. Então veja que a sociedade, né, caracterizada pela solidariedade orgânica, ela é mais fragmentada, né, menos articulada, devido ao fato de algumas pessoas, né, uma parcela da sociedade, se sentirem injustiçadas, né, devido ao fato, né, de não conceber, né, a retribuição social daquilo que ela oferece para essa mesma sociedade. Bom, então, dentro dessa mesma perspectiva, né, da análise social, Durkheim estabelece a distinção entre consciência individual e consciência coletiva, tá? Isso para aprofundar justamente aquele problema, né, da solidariedade orgânica, tá? Então, consciência individual, segundo o ponto de vista de Durkheim, é aquilo que o próprio indivíduo que o faz, é aquilo que é próprio do indivíduo, que o faz diferente dos demais. São as crenças, hábitos, pensamentos, vontades que não são compartilhadas pela coletividade, mas que são especificamente do indivíduo. Esse tipo de consciência, Durkheim ele não vai analisar. Ele vai dizer que isso aqui é objeto da psicologia, tá? Isso aqui não é objeto da sociologia. Então, o primeiro ponto, né, uma coisa que você deve ter em mente é que Durkheim ele não vai subjugar a psicologia, tá? Ele não está subjugando, ele está simplesmente dizendo que a pesquisa sobre a consciência individual não cabe à sociologia, né? O estudo, né, o método sociológico é desprovido, ou melhor, renega, né, essa análise da consciência individual. Não interessa aqui no estudo sociológico, tá? O que interessa no estudo sociológico é aquilo que ele chama de consciência coletiva, tá? A consciência coletiva é adquirida mediante os processos de socialização aos quais somos submetidos ao longo da nossa vida na sociedade, tá? Como, por exemplo, a educação. Então, perceba, eu vou repetir mais pausadamente. A consciência coletiva é adquirida mediante os processos de socialização aos quais somos submetidos ao longo da nossa vida, né, na sociedade. Então, veja, você é educado para ter uma consciência de participação, né? Aquela participação na sociedade
né? Aqui, quando você se sente que participa de uma sociedade, ali você está participando, né? Você se sente dentro de uma consciência coletiva. Você tem a mesma visão, né? A mesma visão da maioria dos integrantes da sociedade, da grande maioria, tá? Então veja, consciência coletiva é aquele momento em que você se sente, apesar de ser algo subjetivo, né? O exemplo aqui é simplesmente didático, né? Então é quando você se sente inserido numa dada sociedade, tá? Então quando você se sente participando, né, dos gostos, né, das tradições daquela sociedade, ali você está participando, está exercendo a sua consciência coletiva. Perfeito? Então veja, conjunto de crenças e dos sentimentos comuns, a média dos membros de uma mesma sociedade que forma um sistema determinado com vida própria. A consciência coletiva é diferente da consciência particular dos indivíduos e não corresponde à soma destas. De uma certa forma, a consciência coletiva é a própria sociedade. São as crenças, os costumes, as ideias que todos que vivem em um mesmo grupo compartilham uns com os outros, tá? Então, repito, consciência coletiva é a partir daquele momento, né, em que você percebe que se sente bem, né, inserido numa sociedade, né? Todos os gostos, né? Todas as ações, né? Enfim, moda, né? Enfim, tudo aquilo que envolve a inserção do indivíduo na sociedade, né? Caracteriza ali a consciência coletiva. Bom, então agora, salto qualitativo, as regras do método sociológico. Bom, regras do método sociológico, aponta Durkheim, seria o estudar o fato social como coisa. Os fenômenos podem ser observados e medidos de forma objetiva. A questão da neutralidade científica. Então é aquele afastamento, né? É você tomar o fato social, né? Com os olhos de terceira pessoa, né? Então é como se você estivesse explicando para alguém aquilo que é o fato social, né? Então quando você toma o objeto em análise numa terceira pessoa, você está se comportando, né? Ali como um cientista social, um sociólogo. Esse é uma das características do método. Perfeito? E outro detalhe que ele aponta é a morfologia social, né? É um método comparativo, né, que estabelece a classificação das diferentes formas de sociedade. O método sociológico de Durkheim flerta com alguns modelos da biologia, tal qual aponta a ideia de organismo social, né? Ou solidariedade orgânica, que a gente viu no slide anterior. Para Durkheim, a sociologia não só explica a sociedade como deve encontrar remédios para a vida social, tá? O pesquisador social deve manter uma distância do objeto de estudo. Só é possível com a separação entre objeto, a coisa, e o sujeito de estudo. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o crime e o criminoso. Quem vai estudar o criminoso, né, a psique do criminoso, por que ele faz aquilo, é a psicologia, tá? É objeto da psicologia. O crime, ele mesmo, esse sim é objeto da sociologia, né? É um fato social. Por que ocorre o crime dentro da sociedade? Qual é o papel da sociedade na promoção do crime, né? Então esse é o objeto, por excelência, né, da sociologia. Então, eu acho que já ficou, né, claro que dentro de uma sociedade existem os estados normais e o patológico. Sobretudo nessa sociedade caracterizada pela solidariedade orgânica. Por quê? Porque os estados normais, né, veja que o termo norma remete à ideia de regra, né, normas. Então, normais é aquele estado em que as regras estão sendo relativamente cumpridas. Perfeito? Mas dentro desses estados, né, dessa determinada sociedade orgânica, existem os estados patológicos, ou aquilo que Durkheim chama de anômico. Perfeito? Então veja, a sociedade, como todo organismo,
apresentaria estados normais, os saudáveis, né? Aqueles que obedecem às regras, né? E tem aqui e ali um nível de descumprimento, e o estado patológico, né? Aqui sim é o doentio, né? Patologia, né? Patos do grego, sofrimento. Então, doentio. Então, estados normais é o fato que não extrapola os limites dos acontecimentos mais gerais de uma determinada sociedade e que reflete os valores e as condutas aceitas pela maior parte da população, né? Existe ali um consenso entre os indivíduos. Já os estados patológicos ou anômicos são aqueles que se encontram fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral, ruptura do senso, né, do consenso ou anômico, certo? Então veja, é natural o suicídio, né, que a gente vai ver logo em seguida como, né, vamos examiná-lo como um fato social. É normal, é natural? Sim, em toda sociedade sempre existiu o suicídio, mas quando ele atinge um grau de prática, né, que ultrapassa essa normalidade, vamos dizer assim, aí sim a gente tem que ver, né, estudá-lo e verificar como a sociedade pode atenuar, né, esse nível de suicídio, né, de fato social, desse problema, dessa anomalia. Perfeito? Então, estabelecidos esses conceitos, os principais conceitos de Durkheim, você pode aprofundar os seus estudos, né, verificando algumas obras, certo? Como, por exemplo, a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio. Aqui eu chamo a atenção dessa obra porque ela descreve fundamentalmente a metodologia, né, da sociologia, perfeito? Então, quando ela, embora tenham alguns problemas, segundo alguns pesquisadores, o que ele descreve, né, ali da sua metodologia, é muito proveitoso, né, e a grande maioria dos sociólogos, né, ainda utilizam. Bom, então é da tradição durkheimiana que surgem as formulações funcionalistas, como as ideias de função e totalidade, interconexão entre o todo e as partes e o todo. Perfeito? Então, a teoria sociológica de Durkheim já é rotulada de funcionalista. Por quê? Porque estabelece ali que todo indivíduo tem uma função, né? Tem uma contribuição a oferecer à sociedade. Por isso, funcionalista, certo? Que depois dará origem a abordagens sistêmicas. Perfeito? Até certo ponto, toda sociologia que dá mais ênfase ao organismo social, à sociedade, do que à ação social dos indivíduos, tem algum nível de relação com a tradição durkheimiana, tá? Então, todo aquele sociólogo que desenvolve suas pesquisas a partir da análise do fato social, né, em detrimento do indivíduo, né, ou seja, do crime, né, e não do criminoso, por exemplo, ele vai seguir ali a linha de Durkheim. Perfeito? Durkheim discordava das ideias socialistas, pois acreditava que os problemas da sociedade são muito mais morais do que econômicos, né? Então aqui já tem um distanciamento do marxismo, né, de modo categórico. Bom, então vamos agora examinar um fato social, certo? Examinado pelo próprio Durkheim, né? Uma obra de 1897 chamada O Suicídio. Então, examinando, né, esse fato social, Durkheim tem alguns objetivos. Ele levanta primeiro uma hipótese, né? O suicídio, ápice do individualismo, é determinado pela sociedade, tá? Então, segundo Durkheim, o suicídio ele não é algo que o indivíduo simplesmente escolhe, né, por si só, sem influência nenhuma. Não, ele é determinado pela sociedade, tá? O objetivo,
provar que os fatos sociais independem de aspectos subjetivos, tá? Então, se eu afirmo lá, se eu levanto a hipótese de que o suicídio é determinado pela sociedade, tá? Eu estou aqui, por objetivo, querendo estabelecer a ideia de que os fatos sociais independem de aspectos subjetivos, tá? Então, qual é a metodologia que eu vou usar para provar isso? Vou definir primeiramente o fenômeno, o que é o suicídio. Vou refutar as definições anteriores, né, extremamente subjetivas. Tentar estabelecer uma definição de uma teoria geral para o suicídio, tá? Mas para isso eu vou estabelecer uma pesquisa, né? Coletar dados e analisar estatística. A tirinha que eu coloquei aqui, veja que se pergunta: por que a gente se mata? Né? E a outra responde: é mais fácil do que ter que matar todo mundo. A gente vai ver o porquê dessa ideia, né? dessa ironia, vamos dizer assim, dessa pequena charge. Então veja, o suicídio como objeto de estudo. Então Durkheim ele vai analisar a taxa de suicídio global, né, não casos isolados. Ele vai renegar as causas psicológicas. Para esse estudo sociológico são irrelevantes, tá? Aqui estabelece uma problemática, né, que é a predisposição individual versus a determinação social. Ele vai procurar ver para que lado o pêndulo vai nessa análise, né? Se é uma predisposição do indivíduo ou se é determinado pela sociedade, né? Qual é o que mais pesa nessa situação? Então ele vai examinar também essa perspectiva e vai procurar estabelecer a distinção entre suicídio e o fenômeno de imitação social. Então, segundo Durkheim, o suicídio ele não é uma ideia de imitação social. Eu não cometo suicídio porque está na moda. Não faz sentido isso, essa ideia, tá? Então ele não pode ser uma imitação social. Ele tem que ser outra coisa, né, que estabeleça um distanciamento dessa ideia. Portanto, o suicídio não é um ato compulsório e irrefletido. O cara de repente comete suicídio, não, tá? Isso aí é a mesma coisa de dizer que o sujeito é louco. O suicídio não ocorre por fusão de consciências, tá? E aí, repito, aquela mesma ideia da imitação social, né? Não tem a perspectiva de que eu vou cometer suicídio porque outras pessoas cometeram. Não é por aí. O suicídio não é uma adaptação à coletividade, né? Que remete à mesma ideia, código de moda, né? Não é uma modinha, né? Embora algumas análises apontem para isso. Então, como é que se define suicídio, né? Segundo Durkheim, suicídio é todo caso de morte provocado, direta ou indiretamente, por um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima, e que ela sabia, né, tinha consciência, que deveria provocar esse resultado, né, o resultado morte. Então, é um ato positivo quando, né, um suicídio é estabelecido diretamente, né, um disparo de revólver, por exemplo. E é um ato negativo quando esse suicídio é caracterizado como indireto, de modo indireto. Exemplo, greve de fome, tá certo? Ou tomar um remédio, né, que a longo prazo provoque, né, a morte do indivíduo, tá? Então, repito, essa ideia de suicídio né, no ponto de vista de Durkheim, ele é consciente, ele é sempre consciente, tá? Não tem nada aqui que aponte para a ideia de que o indivíduo cometeu suicídio de modo inconsciente, né? Porque aí a gente sai do suicídio e vai para o campo na análise da loucura, correto? Então, dentro dessa perspectiva, né, da análise do suicídio, né, a tipologia do suicídio delineado por Durkheim, ele aponta 3 correntes suicidógenas. Primeiro, suicídio egoísta ou egótico, perfeito? Então, do que se trata esse tipo de suicídio?
intolerância aos limites sociais imperativos, sentimento de superioridade ou indiferença à sociedade, o indivíduo não se encaixa e não quer se encaixar. É aquela ideia em que o indivíduo olha para a sociedade, vê tudo que é imposto, né, a sua pessoa, e ele não aceita, né? Ele não aceita aquela imposição, tá? Ele percebe que não se encaixa naquela sociedade, não tem outra opção, e ele não quer se encaixar naquela sociedade. Então aí ele comete, né, executa o suicídio. Perfeito? Pelo simples fato de a sociedade não lhe oferecer nada de atrativo. Tá? Ele sente que é superior àquela sociedade. Aquela sociedade, ela é, vamos dizer assim, não civilizada a ponto do entendimento de civilização daquele indivíduo. Já o suicídio altruísta, né, é um processo total de socialização. Né, o indivíduo coloca a função social acima do sentido de sobrevivência. A sociedade vem antes da própria vida individual. Então, nesse caso de suicídio, o indivíduo é aquele ato, né, aquilo que a gente vai rotular de ato de heroísmo. Ele arrisca a sua vida em prol, né, daquilo que as instituições apontam como correto a se fazer naquela situação. Então você pega um bombeiro que vai entrar num prédio em chamas, né, sabendo a grande possibilidade de morte, certo? E aí ele vai sem pestanejar, tá? Então essa conduta, né, suicida, né, que ele sabe que vai dar ruim, é apontado como suicídio altruísta, e que, segundo Durkheim, é percebido tanto o suicídio altruísta quanto o egoísta é percebido dentro de todas as sociedades, né? Existe aqueles indivíduos que se sacrificam pela sociedade, e existe aqueles indivíduos que renegam aquela sociedade por considerá-la muito primitiva. Perfeito? Bom, então essa daqui está dentro da normalidade. Esses dois tipos de suicídio estão no grau de aceitação, né, dentro da sociedade. Mas esse suicídio anômico que vai apontar Durkheim na sociedade orgânica, muito mais acentuado, né, na solidariedade orgânica, já extrapola esse nível de aceitação. Então veja, dentro dessa ideia de suicídio anômico, né, que está fora da aceitação daquela sociedade, é uma consequência da ineficiência da consciência coletiva, um sentimento de frustração em relação à sociedade. É aquilo que eu falava em relação ao sentimento de injustiça. O indivíduo ele percebe que quanto mais ele faz, menos ele tem de retribuição da sociedade. Então ele começa a ficar amargurado com isso, né? Em alguns promovem a ideia de crítica à sociedade, em outros vai nutrir, né, essa ideia de suicídio, tá? Segundo Durkheim, o indivíduo tem um forte desejo de participação da sociedade, mas sente-se frustrado, irritabilidade, né? Promove uma irritabilidade, e injustiçado por não conseguir se encaixar. Então, portanto, esse suicídio anômico decorre da incapacidade de identificar e cumprir seu papel social. Dado o grau estratosférico de complexidade da sociedade orgânica, o indivíduo ele não consegue entender por que, dentro da sua realidade, ele tanto faz pela sociedade, né, e menos ele recebe dessa mesma sociedade, né? Aí fica acentuada a consciência, né? Aquela consciência coletiva não oferece àquele indivíduo uma participação condizente com aquilo que ele oferece à sociedade. É aí que surge esse sentimento de não pertencimento dessa sociedade e o sentimento de injustiça. Perfeito? Ora, uma citação de um crítico, né, de um comentador de Durkheim, diz o seguinte: Durkheim indica que as sociedades modernas apresentam certos sintomas patológicos, principalmente
a insuficiente integração ao indivíduo na coletividade. O tipo de suicídio que sob este ponto de vista, interessa mais a Durkheim é o que ele chama de anômico, tá? Então veja, no primeiro momento, esse suicídio, né, o suicídio coletivo, melhor, suicídio altruísta, né, e o egótico, eles são, né, tem um seu grau de acontecimento aceitáveis, né, pela sociedade, né? Isso é percebido em todas as sociedades anteriores à sociedade industrial. Mas já o suicídio anômico, ele extrapola esse nível de aceitação, tá? E é isso que Durkheim concentra a sua atenção. É a causa do aumento da taxa de suicídio nos períodos de crise econômica e também em períodos de prosperidade. Isto é, em todos os casos em que se produz um exagero da atividade e uma ampliação das trocas e das rivalidades, certo? Então perceba, tanto faz se a sociedade está prosperando ou não, né? Essa taxa de suicídio parece ficar acentuada, né? E é isso que ele aponta como anômico, certo? Por quê? Porque se fosse normal, né? O que é que se, né? Se fosse, né? Aqui já está vislumbrando uma crítica ao marxismo. Se o problema fosse exclusivamente econômico, quando se estabelecia uma prosperidade econômica, esse nível de crime deveria baixar. E não é o caso, né? Por isso que ele aponta lá atrás de que o problema da sociologia, né, dos problemas sociais, não está calcado fundamentalmente nos problemas econômicos. Porque senão esse fato social seria, né, pendular de acordo, né, o termômetro desse fato, do fato social seria a economia, e não é o caso, tá? Estes fenômenos são inseparáveis das sociedades em que vivemos, mas a partir de um certo limiar tornaram-se patológicos, perfeito? Então aqui é exatamente a ideia que traz de que o fato social, esse fato social, né, enganchou. Esse fato social, eles são inseparáveis da sociedade, ou seja, ocorre em todas as sociedades da história, certo? Mas, a partir de um certo limiar, tornaram-se patológicos, né? E sobretudo na sociedade industrial. Perfeito? Então veja. Então qual seria a solução, né, para essas anomias, né, que a gente aqui exemplificou com o suicídio? Então, Durkheim oferece a seguinte ideia: educar os indivíduos para a divisão social do trabalho, fazer com que o indivíduo tenha mais consciência, né, de coletividade, né? Ele entende que essa deficiência de compreender como funciona, né, esse serviço que eu ofereço para a sociedade, qual é a relevância dele, né? É justo o que eu receba em troca? Perfeito? Então, se a gente educar os indivíduos, segundo Durkheim, para ter um entendimento maior da divisão social do trabalho, né, ele vai estabelecer um maior entendimento, né, dessa divisão social do trabalho, vai entender por que ele recebe aquilo ali, certo? E vai ter uma maior consciência coletiva, né? Aqui ele tem que... o entendimento da sociedade depende, né, dessa consciência coletiva. E para entender essa consciência coletiva dentro do sistema, vamos dizer assim, da sociedade capitalista, né, sociedade industrial, é preciso educar e estabelecer o entendimento nessa educação do que é essa divisão social do trabalho. Então, explicando os benefícios, né, das sociais, racionais, da divisão social do trabalho, eu consigo fazer com que o indivíduo tenha uma maior consciência coletiva, tá? Então, igualdade e liberdade, nessa perspectiva, vai ser igual à justiça. Por quê? Porque eu sei
que a questão da igualdade aqui não é igualdade todo mundo ser igual, mas ser igual àqueles que participam, né, dentro da divisão social do trabalho, certo? Aquela contribuição que eu faço dentro da sociedade, né, me dá certo grau de liberdade, certo? Então, dentro dessa perspectiva da igualdade, dentro da minha divisão do trabalho, eu tenho um certo grau de liberdade, certo? E esse certo grau de liberdade, né, me dá a nova ideia de justiça. Não é justo que eu seja, que eu ganhe, que eu tenha determinada status na sociedade. Perfeito? Então é essa exatamente o entendimento de Durkheim. Portanto, liberdade individual deve ser limitada pela igualdade de direitos. Perfeito? Então, é nessa perspectiva que é a justiça. Tá? O que é justo para mim, enquanto indivíduo social? Bom, o que é que eu ofereço para a sociedade? Né? O que eu ofereço à sociedade é exatamente aquilo que os meus pares, né, aqueles que fazem o mesmo trabalho que eu, recebem. Tá? Então eu tenho o mesmo grau de participação que aqueles que fazem o mesmo trabalho que eu. Então é justo que eu ganhe o mesmo que os meus pares ganham. Tá? Então, tendo esse entendimento, eu vou ter a noção de justiça. É justo que eu ganhe isso porque eu faço isso. Né? E as pessoas que fazem a mesma coisa que eu ganham a mesma coisa. Mas se as pessoas que ganham, que fazem as mesmas coisas que eu, ganham mais, ou as pessoas que fazem um trabalho inferior ao meu ganham mais, aí já surge aquele sentimento de injustiça e aí aparecem as anomias. Perfeito? O reforço da consciência coletiva, como eu acabei de descrever, educar para a compreensão do que é a sociedade. A sociedade deve ser vista como força hierarquicamente e moralmente superior, única forma possível de existência da humanidade. Tá? Então, dá esse status, né, esse grau de importância à sociedade, você não tem outra opção a não ser viver em sociedade, e para você viver em sociedade, você tem que ter uma noção mais abrangente do que é essa sociedade, a qual ele chama de consciência coletiva, certo? E essa consciência coletiva deve ser estabelecida pela educação dos indivíduos para o entendimento do seu papel, né, na sua divisão social do trabalho. Perfeito? Portanto, Durkheim tem uma visão funcionalista, todo mundo tem uma função a cumprir na sociedade, tá? Essa função tem que estar associada ao entendimento de igualdade, os meus pares, né, fazem a mesma coisa que eu, portanto tem o mesmo grau de liberdade que eu, né, tem os mesmos direitos que eu. Perfeito? Aqueles que fazem um trabalho menos relevante têm um grau de liberdade, né, um grau de direito, né, minoritário, certo? E assim sucessivamente. Tá? Então a solução para essas anomias teria que ser necessariamente o bom entendimento de como funciona a sociedade, a consciência coletiva, o papel de cada indivíduo naquela sociedade. Tranquilo? Bom, então aos meus alunos, deixe as questões que porventura venha surgir no comentário, tá? Este foi o pensamento de Emile Durkheim. Então a gente retoma e aguardo vocês na próxima aula sobre filosofia, tá? Até a próxima.